Salmo 46, só que nós vamos essa noite focar a nossa atenção apenas no versículo 1. Daqui a pouco nós vamos ler. Irmãos, na sua vida, você já teve aquela impressão, aquele sentimento que você parece que está cercado por todos os lados de problemas, de dificuldades, e você não sabe de onde pode vir o milagre, de onde pode vir a saída, você não sabe de onde pode vir uma alternativa. Aquele momento que você se sente apertado, que você diz: olha, parece que dessa vez não vai ter jeito. São aqueles dias que parecem que eles nunca acabam. São aqueles dias que duram não 24 horas, mas parece que 48 horas. São aquelas semanas que se prolongam e parece que você não vê um fim desses dias. São os dias de aperto, são os dias de perplexidades, são os dias de angústias, são os dias de aflições, são os dias onde a nossa alma se sente espremida pela vida e pelos problemas. Irmãos, é uma situação semelhante a esta, que lá por volta do ano 715 antes de Cristo, quando um homem chamado Ezequias, ele está reinando, ele está no trono de Israel, ele é o rei de Israel, ele está à frente dessa nação. Quando você lê o capítulo 18, o capítulo 19 de segundo livro dos reis, quando você lê o capítulo 32 do livro de Crônicas, quando você lê o capítulo 36 e 37 de Isaías, você vai conhecer esse contexto. Esse era um momento difícil, um tempo difícil. Diz a palavra que Senaqueribe, o rei da Síria, ele havia enviado seus exércitos para afrontar a nação de Israel. Seu intuito era cercar Jerusalém, era capturar Jerusalém, era levar o povo de Deus, era levar os israelitas como cativos, como escravos para a Síria. E como você sabe, o Império Assírico era um império que causava pavor, que causava desespero nas pessoas, por causa da crueldade deles, da brutalidade com que eles agiam com os povos conquistados. Eles cortavam as mãos, eles cortavam as orelhas, nariz, a língua das pessoas. Dizem que eles tiravam a pele das pessoas, elas ainda vivas. Quando as pessoas entravam em Nínive, que era a capital da Síria, dizem que na entrada da cidade havia um local onde havia uma montanha de cabeças de pessoas que eram decepadas na batalha, justamente para afrontar, para gerar pavor, para gerar pânico nas pessoas. E é justamente esse império cruel, é justamente esse rei perverso que está com seus exércitos cercando a cidade de Jerusalém e dizendo: olha, não tem mais saída para vocês, não tem mais alternativas para vocês, chegou o fim de vocês. E é nas palavras de Isaías capítulo 37, versículo 3, quando diz a palavra de Deus: e disseram-lhe, assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, é dia de vitupérios, é dia de blasfêmias,
porque chegados são os filhos ao parto, e não há força para dá-los à luz. O povo havia perdido a sua energia, havia perdido o seu vigor. Era um tempo de desespero, era um tempo de aflição, era tempo de blasfêmias, pois os soldados, os generais assírios diziam: olha, não pense que o Deus de vocês será capaz de livrar vocês da mão do exército assírio. Então a situação era a mais desesperadora possível. A situação era a mais dramática possível. Mas aí quando você lê a história, você vai perceber que no meio dessa situação de desespero, nessa situação de aperto e de aflição, o povo clamou ao Senhor. O povo buscou a presença do Senhor. E Deus trouxe livramento para o povo de Deus. Eles venceram. Aquela batalha foi vencida pelo poder de Deus, sem que Israel precisasse lutar. Irmãos, é nesse contexto de Jerusalém cercada, do exército do Império Assírico em torno de Jerusalém, é nesse contexto de palavras de afronta, é nesse contexto de desprezo do exército assírico para com Israel, que nasce uma vitória. É nesse contexto que nasce o Salmo 46. É diante disso, depois de uma vitória, depois de uma conquista gloriosa, que alguns dizem que foi o próprio Ezequias, pois ele era um poeta, um escritor, quem escreveu, quem compôs essa canção. E ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A história conta que este foi um dos salmos particulares de Martinho Lutero, quando ele enfrentava aqueles tempos sombrios de perseguições da Igreja Católica Romana. Diz que havia momentos na vida dele que parece que ele era tentado a se desesperar. Era aquele momento de angústia, aquele momento de uma aflição intensa, que parece que se apoderava dele. E diz que ele chegava para um dos seus amigos, chamado Felipe Melanchthon, e ele dizia: vem, vamos cantar o Salmo 46. Este foi um salmo que fortaleceu muitos corações e que ainda nos ajuda a enfrentar os dias difíceis. E como viver, como enfrentar esses dias difíceis? Irmãos, esse salmo, ele é tão intenso, ele é tão rico, tão profundo, que eu quero apenas me ater ao versículo 1. Apenas olhar para esse versículo e tirar dele algumas verdades sobre como enfrentar os dias difíceis. E a primeira delas é: em dias difíceis, não se esqueça de que Deus é todo poderoso. Em dias difíceis, não se esqueça de que Deus é todo poderoso. Veja como o versículo começa. A primeira palavra é Deus. Deus. O salmista, ele começa, depois dessa vitória, depois dessa conquista, a primeira palavra que vem aos seus lábios
é a palavra Deus. E eu sei que você sabe que no Antigo Testamento nós temos diversos nomes para Deus. Diversos nomes que descrevem a pessoa de Deus. E na antiguidade, o nome era uma expressão da pessoa. O nome de alguém refletia a sua natureza, seu caráter, sua importância, sua posição. Daí que você vai perceber que por diversas vezes, algumas pessoas, o nome delas era bênção, o nome de outras era maldição. Daí você vai ver que algumas pessoas ao longo da história tiveram seu nome transformado, tiveram seus nomes mudados. E quando nós olhamos para Deus, nós vamos perceber que os nomes de Deus na Bíblia revelam quem Ele é, revelam sua natureza, revelam seu caráter, revelam os seus atributos. E aí você pode ver, por exemplo, o nome que é usado para Deus é Yahvé. Quando você lê Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14, lá quando a expressão eu sou o que sou, é o nome Yahvé, que é traduzido por Senhor. Quando você lê na Bíblia a palavra Senhor, a palavra no hebraico vai ser a palavra Yahvé. Um nome para Deus é uma expressão chamada Yah. Essa expressão, ela é encontrada no livro dos Salmos, onde nós temos a palavra, por exemplo, a palavra aleluia. Então essa expressão Yah é uma expressão para louvar o Senhor. Então são nomes que expressam a pessoa de Deus. Um outro nome é o termo El, que é a palavra para Deus. Mas a palavra que o salmista ele usa nesse texto não é a palavra Yahvé, não é a palavra Yah, não é a palavra El. Você pode olhar, por exemplo, as expressões El Shaddai, El Elyon, El Olam, Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, Deus Eterno. Mas a palavra que é usada aqui nesse texto é a palavra Elohim. E a palavra Elohim é uma palavra plural. É uma palavra plural. Que se nós fôssemos traduzir, essa palavra seria deuses. Só que nós não podemos traduzir essa palavra como deuses. Porque quando apresenta a expressão Elohim, simplesmente está enfatizando a grandiosidade de Deus, está enfatizando o poder de Deus, está dizendo que Ele é extraordinariamente todo-poderoso. É o primeiro nome para Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali é a palavra Elohim, é o Deus todo-poderoso. Então o que o salmista está dizendo aqui é que nos tempos difíceis, é que nos dias difíceis, eu preciso saber que eu sirvo a um Deus, que eu creio em um Deus, que Ele é todo-poderoso, que Ele está acima de todos os problemas, que Ele está acima de todas as lutas, de todas as dificuldades, de tudo aquilo que você passa, de tudo aquilo que você enfrenta em sua vida. Lá fora havia um exército poderoso, que era o exército do rei da Síria. Mas com o povo de Deus estava um
que era mais do que poderoso, que era todo poderoso. Por isso que Ezequias poderia dizer: mais são aqueles que estão conosco. Então você precisa crer nessa verdade, que você serve, que você adora a um Deus, que Ele é todo poderoso, que basta uma palavra dEle para mudar a sua vida, que basta uma palavra dEle para mudar a sua história, que basta uma palavra dEle para transformar o seu casamento, para transformar a sua vida para sempre. É isso que o salmista está dizendo: em dias difíceis, não se esqueça que Deus é todo poderoso. Ele diz: Deus. A segunda verdade: em dias difíceis, não se esqueça de que Deus é imutável. Deus é imutável. Quando nós falamos que Deus é imutável, nós estamos dizendo que Deus, Ele não é passível de mudanças. Que Deus, Ele é perfeito em seus propósitos, em suas promessas. Mas aí talvez você pergunte: mas pastor, onde é que está dizendo que Deus é imutável no texto? Veja que a primeira palavra é Deus. A segunda, nós temos aí um verbo. Deus é. Deus é. Ele não é um Deus que foi. Ele não é um Deus que será. Ele é um Deus que é. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus imutável. É isso que ele está dizendo. Porque o texto fala de quê? Fala de mudança na natureza, fala de mudança no cosmos, fala de reinos que se abalam, da terra que é transtornada, do mar que está em movimento. Ele fala de processos de mudança. No entanto, a Bíblia está dizendo, o salmista está dizendo: nosso Deus, Ele é imutável, Ele é o mesmo para sempre. É por isso que nós caminhamos com o nosso coração firmado, estabelecido, ancorado nesta verdade. Deus, Ele é o mesmo. Ele nunca foi fraco, Ele nunca perdeu uma batalha. Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus que não muda. Lá no Salmo 110, versículo 25 e 27, o salmista vai dizer: em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Essa verdade gera paz em nossa alma, gera tranquilidade em nosso coração. Porque você já imaginou, se nós servíssemos, se nós adorássemos a um Deus que é mutável, a um Deus que pede uma coisa hoje, amanhã outra, a um Deus que diz que ama hoje, amanhã não ama mais, a um Deus que abraça hoje, amanhã despreza. Já pensou isso? Por isso que a palavra diz: com amor eterno eu te amei, porque Ele é imutável. Se você é povo de Deus, se você é igreja de Deus, se você é filho de Deus, se você pertence a Ele, se você nasceu de novo, saiba de uma coisa: Ele continuará te amando para toda a eternidade. O amor dele nunca vai ser mais nem menos. Ele não muda. Foi isso que Malaquias disse: vocês mudam, as nações mudam, mas o Senhor, Ele permanece o mesmo. Ele é imutável. É isso que o salmista está dizendo. Tiago vai dizer, capítulo 1, versículo 17: em Deus não pode existir mudanças. Ele é imutável. O Deus que falou lá no passado,
O Deus que liberou uma promessa sobre a sua vida, a promessa não mudou, a promessa permanece de pé, a palavra permanece de pé. Aquilo que Ele prometeu na sua vida, se Ele disse que no meio da tempestade, que no meio da adversidade, Ele vai estar com você, Ele vai permanecer com você. Creia nessa verdade, abraça essa verdade, porque Ele não mudou. O Deus que curou ontem continua curando hoje. O Deus que te abençoou ontem continua te abençoando hoje. O Deus que mudou a sua vida, o Deus que entrou com provisão na sua vida, o Deus que abriu portas para você no passado, Ele continua abrindo portas ainda hoje, continua fazendo milagres ainda hoje, porque Ele é imutável. Eu tenho que descansar, nós temos que descansar nessa verdade. O nosso Deus é um Deus imutável. Terceira verdade: em dias difíceis, não se esqueça de que Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. A palavra refúgio aqui é um lugar de segurança, é um lugar de proteção. Isso é a figura de uma fortaleza. Quando você pensa naqueles tempos antigos, antigas civilizações, Idade Média, castelo, fortaleza, a ideia é de que Deus, Ele é uma fortaleza impenetrável, uma fortaleza inconquistável, que ninguém jamais pode penetrar nessa fortaleza, ninguém jamais pode conquistar essa fortaleza. É isso que o salmista está dizendo. Aí a imagem é de um soldado que ele corre para aquele esconderijo, ele corre para aquele castelo, e quando ele entra, ele adentra essa fortaleza, ele está em segurança, ele está seguro. Os inimigos podem atacar, os inimigos podem se levantar, no entanto, ele está protegido com muralhas impenetráveis. Irmãos, essa é uma grande verdade para a nossa vida nesses dias. No meio das turbulências da vida, no meio das instabilidades da vida, no meio de tantas dificuldades que vêm para gerar temor em nosso coração, que vêm para gerar pavor em nossa alma, que vêm para gerar medo em nosso coração, saiba de uma coisa: existe um refúgio para você, existe uma fortaleza para você, existe um lugar, que nesse lugar você pode descansar, neste lugar você está seguro, protegido, guardado pelo Deus Todo-Poderoso. É isso que o salmista está dizendo. Deus é o nosso refúgio. Você está cansado? Cansado das batalhas? Cansado das dificuldades? Cansado das aflições da vida? Existe um lugar que você pode descansar. É aquela canção que diz: há um lugar de descanso em ti. Ah, meus irmãos, sabe por quê? Nós vivemos a geração mais estressada, a geração mais deprimida, a geração mais angustiada. É porque nós estamos desprezando o nosso refúgio. Muitas pessoas têm o seu refúgio, são muitas outras coisas. Criamos refúgios, mas esquecemos de correr para o verdadeiro refúgio. Então, em dias difíceis, saiba: Deus é todo-poderoso, Deus é imutável, Deus é o nosso refúgio.
quarto lugar, em dias difíceis, não se esqueça de que Deus é a nossa força, é a nossa fortaleza. Olha o que o texto diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Essa palavra fortaleza é a ideia de poder, é força, é ser forte, é prevalecer, é você tornar firme, é você ser fortalecido. Porque a palavra hebraica aqui é a ideia de um poder tão forte, tão grande, que ia sustentar o salmista, que ia dar forças ao salmista, que ia tornar o salmista forte diante das pressões da vida. É isso que ele está dizendo, que o nosso Deus, o seu Deus, é Ele que te torna forte. Vem as pelejas da vida, vem as batalhas da vida, e surge luta de todos os lados, dificuldade de todos os lados, e você pensa que você vai perecer, e você pensa que você diz: acabou as minhas forças, não tenho mais energias. Mas quando você corre para Deus, quando você busca a Deus, quando você chega na presença de Deus, diante dele, Ele te faz forte. Diz a Bíblia que Ele faz forte o cansado. Você chega abatido, deprimido, desanimado na presença dele, e você sai pulando de alegria, você sai renovado, você sai fortalecido diante dele, porque ele é a nossa força. Deus é a nossa força. Ele que te fortalece cada dia, te preserva cada dia. É isso que o salmista no Salmo 27 ele poderia dizer. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O Senhor, Ele é a força da tua vida. É Ele que te fortalece cada manhã. É Ele que te fortalece a cada instante da sua caminhada, no meio das pelejas da vida, no meio das batalhas da vida, quando vêm os dias difíceis. É por isso que Paulo vai dizer: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É porque Ele é a nossa força. Então, nos dias difíceis, não se esqueça disso. Deus é todo poderoso. Deus é imutável, Ele não muda. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. E em quinto lugar, em dias difíceis, não se esqueça de que Deus sempre está presente. Sempre está presente. Olha o que diz o versículo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Bem presente. Aonde? A palavra aqui, ela pode ser traduzida por tribulações, por aflições, por adversidades. Então Deus, o salmista está dizendo, está declarando que Deus, Ele não é apenas todo poderoso. Porque de que adianta ter um Deus poderoso distante? Ter um Deus poderoso que não se move? Ter um Deus poderoso inativo, que não faz, que não trabalha, que não se manifesta? Não adianta nada. Mas o salmista está dizendo que esse Deus todo-poderoso, assim como Ele é todo-poderoso, Ele também é
todo presente na sua angústia, é todo presente na sua tribulação, na sua dificuldade. Ele está com você no meio das pelejas da vida, das batalhas da vida. Nas situações mais perigosas, mais aflitivas, nas fornalhas da sua vida. Quando você é lançado em meio a essas fornalhas, quando você é lançado naquele mar em revolta e tempestuoso, lá no meio da fornalha, lá no meio do mar, Ele é o socorro bem presente. Talvez essa noite você tenha chegado aqui angustiado por alguma razão. Ou talvez você que está nos vendo, que vai ouvir essa palavra depois, esteja vivendo esse momento de angústia. Talvez seja uma aflição por uma questão econômica, talvez um desemprego, talvez uma traição, uma enfermidade, talvez um problema familiar. São várias as situações que podem provocar angústia em nossa alma, que pode provocar desespero em nosso coração. Mas no meio da sua adversidade, saiba de uma coisa: Deus, Ele está lá. Talvez você não perceba, talvez você não sinta, talvez você não sinta. É como aquele dia sombrio, aquelas nuvens sombrias, elas cobrem os céus e você não consegue ver os raios de sol. Tudo parece escuro. Às vezes na vida é assim também. Tudo parece escuro. Mas não é porque você não está vendo os raios solares, os raios do sol, não é porque você não está vendo o brilho do sol, que Ele não está lá. Ele está lá no seu lugar. Assim é Deus. Talvez você não sinta, mas você não precisa sentir. Você não precisa perceber. Você precisa crer. Você precisa crer que no meio da sua fornalha, no meio da sua tribulação, no meio da sua dificuldade, Ele é um Deus bem presente. Então vamos enfrentar esses dias difíceis, tendo essa perspectiva. Ele é o socorro bem presente nas aflições. Esse tempo que aperta a sua alma, que parece que a sua respiração desaparece. Você diz: meu Deus, e agora? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É por isso que o versículo 2 disso vai dizer: portanto, é uma conclusão. Portanto, não temeremos. Por que você não vai temer? Porque Ele é poderoso, porque Ele é imutável, porque Ele é o seu refúgio, porque Ele é a sua fortaleza e porque Ele está bem presente. Coloque-se em pé nessa hora em nome de Jesus. Você crê de verdade nessa palavra? Qual é o seu problema essa noite? Qual é a sua angústia essa noite? O que tem afligido tanto a sua alma? O que tem afligido tanto o seu coração? Qual é a sua adversidade? O texto diz aqui que Jerusalém estava cercada. A cidade estava cercada. Mas no meio daquela cidade estava um Deus
Todo-Poderoso. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Diz que a terra ouve a sua voz e a terra se derrete. A palavra dele para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você quiser vir à frente, você tem liberdade. Se quiser vir e se prostrar diante dele, é uma quarta-feira profética. É quarta-feira de milagres. Deus é o mesmo. Ele continua fazendo milagres. Ele continua operando milagres e maravilhas. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo precioso na tua presença. Te louvamos pela palavra do Senhor para o meu e o nosso coração. Porque nos dias difíceis, Deus, nós vamos saber que o Senhor é todo-poderoso. Nos dias difíceis, nós vamos saber que a tua promessa, tua palavra não muda. Passará o céu e a terra, mas a tua palavra permanecerá para sempre.